Então vamos para a segunda série de 3 aulas, aula 4, aula 5 e aula 6. Então nesta aula 4 nós vamos falar um pouco sobre as fontes da teologia e um pouco mais sobre o método. Bom, o que é fonte? Fontes são os lugares e elementos que nutrem a ciência sagrada. Então quando se fala de fonte da teologia, nós vamos ver de onde a teologia tira os elementos, a matéria, para realizar a sua ciência. Ou seja, é a matéria-prima da qual os teólogos extraem os conteúdos necessários para seu trabalho. Então, quais são as fontes? Nós temos então 4 fontes, 2 principais e 2 secundárias. As fontes principais, em primeiro lugar, a Sagrada Escritura, em segundo lugar, a Sagrada Tradição. As fontes secundárias são o magistério eclesiástico e a experiência do crente. Vamos aqui. Bom, Sagrada Escritura. Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto escrita, como nos fala Dei Verbo número 9. Sob a inspiração do Espírito Santo, foi escrita pelos hagiógrafos, autores sagrados. Alguns escritores antigos dos primeiros séculos da igreja também chamavam esses escritores sagrados de teólogos, teologoi em grego. Nós vemos essa expressão, aparece muito frequentemente nos escritores mais antigos. Bom, o que significa a palavra de Deus enquanto escrita? Porque na tradição católica, a palavra de Deus está contida seja na Sagrada Escritura, seja na Sagrada Tradição. É digamos assim, uma única palavra de Deus, mas contida, digamos assim, em 2 braços. Não são 2 fontes distintas em sentido absoluto, né? Mas é a mesma palavra de Deus transmitida de modo escrito e transmitida de modo oral. Então, essas são as fontes principais da teologia. A Sagrada Tradição, junto com a Sagrada Escritura, constitui um único depósito sagrado da palavra de Deus confiado à Igreja. Dei Verbo número 10. Como eu disse, na tradição protestante nós temos a sola scriptura, é só a Escritura. E a Escritura é norma única para a interpretação de si mesma, é norma da fé em sentido absoluto. Na tradição católica, não. Nós temos a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição com o mesmo valor, porque em ambas está contida a palavra de Deus. Então, quando se fala onde está presente a palavra de Deus, um protestante diria na Bíblia, um católico diria na Bíblia e na tradição, na Sagrada Tradição. Essa é a diferença importante entre a teologia protestante e a teologia católica. Ainda sobre a Bíblia e a tradição, a Bíblia pode e deve considerar-se como a alma da teologia. Essa expressão aparece em muitos autores, em muitos documentos também do magistério recente. Porém, mesmo que a Bíblia seja a Sagrada Escritura, seja considerada a alma da teologia, digamos assim, de onde aparecem, digamos assim, a fonte mais evidente, mais abundante também, junto com a Sagrada Tradição, não se pode dizer que o cristianismo seja uma religião do livro, como é, por exemplo, o Islã e o judaísmo. É uma fonte importante, mas nós vamos ver mais adiante o que significa essa fonte importante e a sua importância para o catolicismo e para a teologia.
O trabalho exegético é uma tarefa teológica, aqui falando sobre a escritura e a tradição. Existe um trabalho exegético também da tradição, da palavra de Deus, de modo geral. O trabalho exegético é uma tarefa teológica. Esse trabalho se apoia no estudo e na investigação, mas não é uma tarefa meramente profana. O exegeta deve apresentar ao povo cristão a mensagem da revelação. Então, fazer exegese, fazer a intelecção do significado da palavra de Deus é uma das tarefas do teólogo. O teólogo deve compreender o significado da revelação, deve traduzir esse significado da revelação ao povo cristão. Essa é uma das tarefas do teólogo, de forma que o teólogo ele não transmite meramente suas ideias, o seu pensamento, mas ele digamos, um facilitador, um tradutor, principalmente dos pontos mais difíceis da doutrina cristã para o povo cristão. A importância da fé e da vida em Cristo para a compreensão das Escrituras é importante. Se o papel do teólogo é traduzir, transmitir de forma facilitada, de forma mais compreensível, essas verdades da fé para o povo cristão, obviamente ele precisa partir de uma perspectiva de fé. Ou seja, a exegese não é um trabalho meramente profano. A teologia não é um trabalho meramente profano no sentido de que qualquer um esteja absolutamente capacitado para interpretar as Escrituras, traduzir essa revelação, a palavra de Deus, para o povo cristão, de forma que qualquer um possa fazer isso. Não, essa é tarefa, sobretudo, do fiel, do crente, daquele que crê em Deus, daquele que está dentro dessa perspectiva de fé. Por isso, teólogo é aquele, principalmente, que fala ao povo cristão da doutrina da fé desde uma perspectiva da própria fé, da experiência, da vivência da própria fé. Em outras palavras, traduzindo isso que eu disse com palavras de Santo Agostinho, aos que se entregam ao estudo das Escrituras Sagradas, diz Agostinho, não basta recomendar que sejam especialistas no conhecimento das particularidades da linguagem, importa sobretudo que orem se desejam compreender. Obviamente, isso está numa perspectiva de fé. Ou seja, não basta ter muita perspicácia intelectual, não basta ser muito bem dotado de inteligência e conhecimento da Escritura. Para se compreender verdadeiramente a Escritura, é preciso um olhar de fé, né? Olhar, um trabalho em relação às Escrituras, à Palavra de Deus, ao exercício da teologia, do ser teólogo, desde uma perspectiva de fé. Bom, a tradição junto com a Escritura é a fonte da revelação. Ambas são aspectos indissociáveis de uma única fonte. Como eu disse, a gente pode comparar com uma fonte de dois braços. Não duas fontes, mas uma fonte em dois braços, né? Como um rio que se divide em dois. Essa revelação é sempre pública, normativa e deve ser interpretada pelo magistério. Então veja bem, aqui um ponto importante, o papel do teólogo não é interpretar a palavra de Deus, esse é o papel do magistério. O papel do teólogo é compreender aqueles dados, a revelação, os dados da revelação, ou a revelação em si mesma,
e ajudar o povo fiel a que compreenda melhor aqueles dados. O magistério cabe dar o sentido exato à revelação, ou seja, o que significa, o que quer dizer em última instância. Esse é o papel do magistério. Nós vamos ter uma aula só sobre o magistério mais tarde. Mas a palavra de Deus está contida na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. Ambas são aspectos indissociáveis de uma única fonte. É sempre pública, não se trata aqui de revelação privada, né? Aqui nós temos a Sagrada Escritura, Antigo Testamento, Novo Testamento e a Sagrada Tradição, que a princípio foi transmitida oralmente, mas depois também acabou sendo colocada por escrita. Nós temos algumas fontes da Sagrada Tradição, como nós vamos ver mais para frente. E é normativa em que sentido? Vincula o cristão católico. Ou seja, para ser considerado cristão, verdadeiramente, eu preciso aceitar ali os dados da revelação, preciso aceitar a revelação de forma íntegra. Então, a palavra de Deus, contida na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição, vincula o cristão a acreditar, a crer, a aceitar tudo aquilo que me é revelado pela palavra de Deus escrita ou transmitida oralmente. Nem todas as tradições na igreja são igualmente vinculantes ou normativas. Existem tradições que são mais tradições não reveladas, são costumes que não necessariamente são vinculantes ou normativas. Algumas são vinculantes e normativas, outras são questões práticas e aplicações de princípios, mas não artigos de fé. Por exemplo, rezar de joelhos, o jejum pascal, certas regras para a eleição dos bispos, alguns ritos opcionais do batismo, etc. Ou seja, não fazem parte do depósito da fé, embora isso não signifique que devam ser desprezadas essas tradições ou essas normas eclesiásticas, mas não fazem parte da tradição desde o ponto de vista da revelação, não são dados da revelação. Existe uma relação entre tradição e escritura. O Concílio de Trento foi um concílio que debateu muito sobre isso. O Concílio de Trento ensina que a revelação está tanto na escritura quanto na tradição, às vezes de forma mais ou menos explícita na escritura ou na tradição. Por exemplo, nós temos um dado da nossa fé que é a Assunção de Nossa Senhora. Esse dado da Assunção de Nossa Senhora, da revelação, é dogma de fé, ele está de forma implícita na Sagrada Escritura e de forma mais explícita, mais evidente na Sagrada Tradição. Também outros dados, só um exemplo, alguns dados podem estar mais explícitos na tradição do que na Escritura, outros podem estar mais explícitos na Escritura. O importante é que, seja a Escritura, seja a tradição, contém a palavra de Deus, ou seja, a revelação divina. O Concílio Vaticano II também clarificou alguns pontos em relação a isso. Diz que a Escritura e a tradição formam uma unidade orgânica. Todo o conteúdo da tradição se encontra de alguma maneira na Escritura, mesmo que de forma implícita, né? Então, ali tudo que está na tradição, digamos assim, a Escritura contém tudo o que é necessário, que nós precisamos saber para a nossa salvação, mas às vezes é de forma implícita, pode ser de forma mais ou menos implícita. Por isso é importante a tradição também como norma para a interpretação da Sagrada Escritura, ou seja, a Sagrada Escritura não é a única norma para a interpretação de si mesma, né, como na teologia protestante, mas também entra na tradição católica a tradição ilumina
certamente alguns pontos da revelação contidos na Escritura de forma mais ou menos implícita. Ou seja, se eu tenho por um lado a Sagrada Escritura, eu tenho e eu posso ter e tenho elementos que não estão tão evidentes na Escritura, eu tenho a tradição que ilumina a Escritura para que a palavra de Deus seja interpretada de forma orgânica nesses dois braços em que se encontra. O Catecismo da Igreja Católica, número 84, diz o seguinte: o depósito sagrado da fé, que está contido na Escritura e na tradição, foi confiado pelos apóstolos à Igreja. Antes, foi confiado por Cristo aos apóstolos. Na verdade, quando Cristo confia aos apóstolos o depósito da fé, confia no fundo à Igreja, aos apóstolos e aos seus descendentes. Por isso que cabe ao magistério, que é o Papa, e aos bispos em comunhão com o Papa, o dever de interpretar autenticamente esse depósito da fé. Nós chamamos depósito da fé o conjunto orgânico da revelação da palavra de Deus contida na Escritura e na tradição. Onde estão, então, os testemunhos da tradição? Onde que a gente pode encontrar a tradição? Bom, a Sagrada Escritura nós já sabemos onde encontrar, Antigo Testamento e Novo Testamento. Todos os livros não têm a mesma importância, mas todos os livros tomam parte na revelação, ou seja, todos os livros são revelados e inspirados por Deus. E a tradição? Bom, a tradição ela tem esse caráter de ter sido primeiramente transmitida oralmente. Obviamente, depois dessa pregação oral do depósito da fé, a tradição acabou sendo consignada em algumas fontes. Que fontes são essas? Que nós chamamos de os testemunhos da tradição. Em primeiro lugar, os padres da Igreja. Os padres da Igreja são escritores antigos que se distinguem, que têm algumas notas, algumas características. Primeiro, santidade de vida, reta doutrina, antiguidade, e nesse caso, no Ocidente, nós temos Santo Isidoro de Sevilha, o último padre da Igreja, que morreu em 636, e no Oriente nós temos São João Damasceno, que morreu em 749. Então, aqui nesses padres da Igreja, nós temos, de fato, uma fonte preciosa da tradição. Eles que alguns receberam diretamente dos apóstolos essa pregação, por exemplo, Santo Inácio de Antioquia e outros padres da Igreja depois. Enfim, são os sucessores imediatos dos apóstolos, os sucessores dos sucessores imediatos dos apóstolos, até o ano 636 e 749. Esses padres da Igreja, cuja doutrina, o conjunto da doutrina dos padres da Igreja, nós chamamos de patrística, é um testemunho da tradição. Ali onde está contidos os elementos dessa pregação apostólica e que ajuda, por exemplo, a interpretar as Sagradas Escrituras. Então, é uma fonte preciosa para entender melhor a Sagrada Escritura. O segundo testemunho da tradição é a doutrina dos teólogos. A Igreja tem uma longa tradição de teólogos ali na Idade Antiga, Idade Média, grandes teólogos que, inspirados nos padres, inspirados pelo Espírito Santo também, e obviamente com um trabalho intelectual de peso, de muita importância para a Igreja, procuraram entender esse depósito da fé e exprimir de forma clara, de forma pura para o povo de Deus. E esses teólogos foram um auxílio não só para o povo de Deus, mas também para os pastores.
O terceiro testemunho da tradição é a Sagrada Liturgia, ou seja, com o passar do tempo, foi acrescentar, digamos assim, a oração da igreja na liturgia, a oração pública da igreja, foi enriquecida com elementos da tradição, com elementos da fé. Existe aquele mote antigo de que lex orandi, lex credendi, ou seja, a lei da oração é a lei da fé. O que significa isso? Que aquilo que está contido no meu modo de rezar, nas fórmulas da liturgia, é expressão daquilo que eu creio. Se a gente pegar, por exemplo, as orações da Santa Missa, da celebração dos outros sacramentos, está ali contido em cada oração, nossa fé, o depósito da fé. Então, a liturgia, desde a antiguidade, é um lugar fecundo, um lugar rico para se perceber esses elementos da tradição. A oração solene pública da igreja recebe seu sentido do culto perfeito que Jesus Cristo atributa ao Pai no Espírito Santo. A liturgia tem seu centro na Eucaristia, por isso a Eucaristia, desde os primeiros séculos ali, é uma fonte para que a pessoa possa saber aquilo em que a igreja crê. A liturgia contém valores dogmáticos e constitui um meio excelente para descobrir o que pertence à fé revelada. Não é à toa, por exemplo, que segundo as normas da igreja, segundo os livros litúrgicos, a homilia se faz a partir da palavra de Deus proclamada nas leituras, no salmo ou no evangelho, ou das orações litúrgicas, chamadas orações eucológicas, ou seja, ali também está uma fonte da palavra de Deus, porque é um testemunho da tradição. Depois, o quarto testemunho da tradição é o exercício da fé do povo de Deus em seu conjunto. É o que a igreja chama de sensus fidelium. O que significa isso? Que o conjunto dos fiéis batizados forma um povo profético, que goza da infalibilidade incredendo, ou seja, é uma infalibilidade passiva, para distinguir do magistério da igreja, que tem a infalibilidade ativa. O que isso quer dizer? A Lumen Gentium número 12, esse documento do Concílio Vaticano II, diz o seguinte, abre aspas, a universalidade dos fiéis que tem a unção do santo não pode equivocar-se em sua crença e exerce essa potestade mediante o sentido sobrenatural da fé, quando, desde o bispo até o último dos fiéis seculares, manifestam um assentimento universal em coisas de fé e costume. Ou seja, todo o povo batizado, enquanto batizado, recebe esse auxílio do Espírito Santo de forma que é impossível que todo o povo batizado, aderindo aos dados revelados, possa errar nessa adesão. Ou seja, é impossível que a totalidade dos fiéis, sendo assistida pelo Espírito Santo e fazendo parte da Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, erre ao aderir a uma verdade de fé. Então, a gente pode ver ao longo dos séculos, por exemplo, a virgindade de Nossa Senhora sempre foi algo inquestionável dentro da Igreja Católica, né? Depois o protestantismo médio tardio, porque o protestantismo na sua origem também não questionava, né, a virgindade de Nossa Senhora. Isso é uma inovação que surgiu depois, mas isso pode ser um exemplo, de algo que sempre esteve presente e faz parte da fé do povo católico desde o início.
Um outro testemunho da tradição, a doutrina e a vida dos santos. A vida dos santos é um testemunho vivo da tradição da igreja como revelação divina, porque o Evangelho é a palavra de Deus vivida, né? Então, a vida do santo, a vida dos santos em si mesma, ela é um testemunho da tradição, da revelação contida na tradição. Também a doutrina dos santos, né? Até porque a igreja tem critérios para canonização, mas mesmo os santos antigos sempre foram considerados, para serem considerados santos, precisavam ali passar por um exame rigoroso da doutrina, dos seus escritos, daquilo que ele falou, pregou, escreveu, de forma que seja a vida, seja a doutrina dos santos, é também um testemunho da tradição, sobretudo os santos de todos os tempos, mas sobretudo ali dos primeiros séculos. Depois, o outro testemunho da Sagrada Tradição é a arte cristã. Ou seja, nós temos nas igrejas, por exemplo, nas catacumbas, elementos artísticos que exprimem elementos da vida de Cristo, da vida dos apóstolos, dos primeiros cristãos, informações preciosas sobre a vida da comunidade apostólica dos primeiros séculos, né? Enfim, nós temos também na arte, e isso pode acontecer em todos os tempos, se eu consigo expressar mesmo modernamente, ou se eu quero expressar mesmo modernamente, esses elementos da tradição. A arte pode ser um testemunho da tradição apostólica, mas sobretudo a arte ali dos primeiros séculos. Nem todos esses testemunhos têm o mesmo valor, têm valores diferentes. O valor maior é que está contido, de fato, aos padres da igreja e à liturgia. Bom, um pouco mais sobre o método, e aí nós terminamos essa aula, o método da teologia. A história da teologia católica mostra que todos os teólogos usaram de modo mais ou menos espontâneo diversos métodos ou modelos teológicos. A evolução do método teológico tem muito a ver com a história da igreja e com o desenvolvimento da cultura do pensamento filosófico. Eu disse nas primeiras aulas que a filosofia serviu de forma muito potente como instrumento para a teologia como ciência, para que a teologia se estruturasse como ciência. A evolução da filosofia em si também permitiu a evolução dos métodos usados na teologia ou para teologar, né, digamos assim. A teologia costuma usar um modo de proceder que contém duas fases essenciais. A primeira, conhecimento e interpretação do conteúdo da revelação, é o que nós chamamos de teologia positiva. Pega ali os dados da revelação contidos na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição, examina esses dados, as afirmações do depósito revelado para descobrir o sentido preciso de cada uma dessas afirmações. Em segundo lugar, a segunda fase consiste numa compreensão e síntese ordenada desse conteúdo. É a teologia chamada especulativa, que procura compreender os dados e articulá-los em um edifício intelectual. Ou seja, não é só análise e a compreensão desses dados, mas no segundo momento também a ordenação desses dados, ou seja, a compreensão e a articulação no edifício intelectual, já que é característica da ciência ser algo ordenado, sistemático, enfim, bem colocado, metodológico, né?
são dois aspectos complementares da teologia: análise e compreensão e estruturação articulada em um edifício intelectual. A teologia, ela necessita da filosofia como instrumento intelectual, né? Não tem jeito. Mas nem toda filosofia serve à teologia. Então, qual é a filosofia que serve à teologia? É aquela que aceita a existência da verdade e a capacidade da razão. Que aí nós temos, sim, várias correntes filosóficas que fazem uma espécie de sabotagem da razão, que dizem a razão é impotente, a razão não é capaz de Deus. Por exemplo, nós temos Kant, nós temos Hume, são filósofos modernos, e aí tem toda uma tradição do empirismo, do kantismo, que vai descambar numa ausência de Deus, uma razão que é incapaz de Deus. Daí vem, dessa corrente, vem certa tendência injuriosa da teologia e do crente, do iluminismo, de um certo iluminismo que se estende até hoje, por exemplo, de considerar fé coisa de obscurantista, de considerar a fé como se fosse um fideísmo, fosse coisa que não tem nada a ver com a razão. E como nós vimos, a fé é um ato do intelecto, é um ato da razão. Então não tem como a fé contrariar a razão. Mas isso vem de uma herança filosófica. Então, a filosofia que serve à teologia é uma filosofia que reconhece a capacidade da razão de chegar até o conhecimento de Deus. É uma filosofia também que aceite a existência da verdade. Ou seja, que a verdade, não sou eu que imponho a verdade das coisas, segundo a minha vontade. Ou seja, não é uma verdade dependente de um voluntarismo subjetivo. A verdade é fruto da minha vontade. Né? E olhe lá, porque como a minha vontade é cambiante, hoje eu tenho a vontade que a verdade seja isso, amanhã a minha vontade pode mudar. Né? Então preciso de uma filosofia que aceite a verdade, chamada hoje verdade objetiva, né? Mas em outras palavras, que a verdade não depende da minha vontade. Precisa ser uma filosofia realista que afirme o mundo como algo real e não como produto mental da razão. Mas teve filosofia que diz que o mundo é fruto ou projeção da minha razão? Sim. Tem uma filosofia de cunho idealista e de cunho solipsista, também filosofia moderna. Precisa de uma filosofia também que sustente a criação e a distinção entre criador e criatura, para não cair num panteísmo, por exemplo, do tipo de Spinoza, que acaba divinizando a matéria, Deus, Deus e o mundo acabam se fundindo em uma só coisa, ou também um tipo de monismo, onde só exista a matéria e Deus é matéria. Né? Ou a matéria é Deus, ou Deus é a matéria. São monismos ou materialistas ou espiritualistas. Não, preciso de uma filosofia que diga Deus e criação são diferentes, são diversos. E por último, uma filosofia que conceba o ser humano como unidade substancial de corpo e alma, né? Uma filosofia de tipo platônica, de tipo cartesiano, que danifica, que compromete a unidade substancial no homem de corpo e alma, também não serve muito para a teologia. Então, isso em relação ao método, e reafirmamos aqui a importância da filosofia para a teologia.